Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Condo Conta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo, João. Muito prazer, um prazer imenso tê-los por aqui. Hoje o assunto é bem legal mesmo, então sejam muito bem-vindos à live do Condo Conta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Podem esquecer as burocracias, as filas e os pagamentos de tarifa para manutenção de contas, emissões de boleto e transações como o TED, por exemplo, dos bancos tradicionais. Aqui no Condo Conta, entregamos para você um banco 100% gratuito. Isso mesmo, não paga nada para operar dentro do nosso banco. Além disso, temos também os serviços de financiamento, seguro condominial e receita garantida, mais famosa aí como inadimplência zero. Então, hoje nós vamos receber aqui uma convidada especial. Isso, então, muito prazer. Eu sou Cátla Dalbello, especialista condominial do Condo Conta, e hoje a gente vai falar sobre o papel do Conselho Fiscal no condomínio. E vamos receber aqui a Juliana Rebelato, líder do setor jurídico do Condo Conta, para esclarecer dúvidas sobre o Conselho Fiscal do condomínio, sua função e responsabilidades. O assunto é bem legal, então já vou chamar aqui a Juliana. Se você tiver dúvidas, questionamentos, perguntas, por favor, coloque na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo para que a gente possa receber a sua pergunta ali, não ficar no meio dos comentários que a gente acaba perdendo. Então, compartilha também essa live com todo mundo, seus seguidores, e a nossa convidada especial já está aqui. Vou tirar até meu óculos, porque, olha, essa mulher é uma deusa, gente. Até parece. Somos Boa todas, né? noite. Boa Com noite. certeza. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje como convidada, né? Hoje estou na posição diferente e participar disso contigo. Que eu sei que as tuas lives estão fazendo muito sucesso. Isso é bem bacana. É ótimo de participar com uma colega tão querida quanto tu. Que bom, Ju. Fico feliz também e honrada de dividir a bancada aqui com você. Então, hoje o Show. assunto, né, Ju, é um assunto, vamos dizer assim, polêmico, cheio de dúvidas, né, que é realmente ali muita gente não sabe qual é o papel do Conselho Fiscal no condomínio. E eu já vou logo te perguntando, né, qual é, ou vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Conselho Fiscal dos condomínios. Compartilha conosco aí, de entrada, uma introdução sobre esse tema, para que a gente já possa ter uma interação aqui com o pessoal que está entrando. Muito bom. Bom, a gente tem algumas questões que envolvem o Conselho Fiscal. Primeiro, o Conselho Fiscal pode ser diferente do Conselho Consultivo, né? Então, o Conselho Consultivo, ele está lá previsto no artigo, na Lei 4591 de 64, que é a lei dos condomínios, e o Conselho Fiscal, por outro lado, está previsto no Código Civil. E aí a gente já tem uma diferença. Ambos referem que são 3 membros, sendo possível eleger suplentes, inclusive. Mas o Conselho Fiscal ele tem um papel um pouco diferente do Conselho Consultivo, né? Por quê? O Conselho Fiscal, o papel principal dele é esse, fiscalizar. Fiscalizar o quê? Fiscalizar quem? Fiscalizar o síndico. E o Conselho Consultivo não tem esse papel tão... claro que no decorrer da live a gente vai falar muito sobre isso, né, Cato? As pessoas nas convenções podem ter a mistura desses dois conselhos. Isso é bem comum. Entender que conselho consultivo e fiscal é a mesma coisa. E tudo bem, não tem problema. Porque se a convenção estiver desta forma, tudo certo.
Mas aqui cabe essa diferenciação, porque afinal de contas as lives são para aprendizado, né? E justamente por isso a gente consegue fazer essa diferença. Que legal, com certeza. Ô Ju, e como tu já trouxe aí, né, falando de Código Civil, enfim, e o que o Código Civil diz sobre o Conselho Fiscal do condomínio em si? Muito do que a gente conversa sobre condomínio, né, Katla? A nossa frase célebre é depende, né? Porque... Já ouvi muito. Principalmente do jurídico, né, gente? Do jurídico, Eu tenho até... Às vezes eu até fico com dó de responder, mas é porque realmente depende, né? Depende. Então, o que acontece? Muito depende da convenção, né? A gente tem as diferenças, sim, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo previstos em lei, mas várias dessas coisas a gente realmente precisa observar o que está na convenção de cada condomínio. O problema maior em relação a isso, que eu vejo, pelo menos na minha experiência, aqui falo da minha experiência pessoal mesmo, é que as pessoas acreditam que o conselho é só algo para colocar o seu nome. Não, coloca aqui teu nome. Até brinquei com o Coloca pessoal, que eu não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada, só coloco o meu nome. Porque eu preciso, né? Precisa ter aqui para completar a chapa e tal. Não, sim. Na verdade, não é assim mesmo. O Conselho Fiscal, ele tem uma super responsabilidade em relação... Eu ia perguntar exatamente isso. E quais são as responsabilidades dele, então, já pegando o gancho? Aí vai depender da convenção. Por quê? De novo, o Conselho Fiscal, vamos falar só do que está previsto na legislação. Previsto em lei, ele tem a função de dar parecer em relação às contas do síndico. Conforme a previsão legal, essa é a principal função. Mas, normalmente, as convenções trazem outras situações, né? Outras possibilidades de atribuições. Já a 4591, que é a lei dos condomínios, e que refere ao conselho consultivo, aí ele trata um pouco diferente dessa questão. Ele fala que o conselho consultivo tem mais o papel de assessoria ao síndico, né? Então, mais de auxílio. O que é bem legal, assim. Eu até queria fazer uma provocação em relação aos nossos participantes, se eles puderem dizer o que tem, afinal de contas, na convenção do condomínio deles. Essa eu quero ver. Se todo mundo, em algum momento, verifica as suas convenções, né, Katla? Ó, gente, então a Ju já lançou aqui um desafio para vocês. Ele já vai mostrar se realmente você conhece o seu condomínio, né? Se tem acesso, enfim, porque tem pessoas que às vezes nem acesso tem, né, Ju? Então aqui você sabe o que diz ali a convenção do seu condomínio sobre isso. Se sabe, ou se não sabe também, compartilha com a gente, coloca aqui nos comentários e fala um pouquinho, até mesmo, qual é a sua opinião sobre isso? Sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. Vocês concordam, não concordam? Enfim, vamos trazer aí uma interação legal aqui para esse bate-papo, né, Ju? Exato. Essa que é a ideia da live, né? A gente está aqui para conversar a respeito. Compartilhar também as experiências, né? Exato, era isso que eu ia te falar, né, Katla? A gente trabalha, no Condoconta, a gente trabalha com o Brasil inteiro. Tu, muito mais do que eu, inclusive, vê que a realidade de cada lugar é muito diferente, inclusive em relação aos costumes, às práticas, né? Então, a gente pega convenções lá do Sul, por exemplo, elas têm alguns perfis, né? Hoje mesmo eu estava olhando, até vou colocar aqui como uma dica, tem um registrador muito famoso que a gente estuda, inclusive na Faculdade de Direito, que é o Lamana Paiva. Ele é registrador de imóveis e no site dele tem uma minuta de convenção. Então, lá, hoje mesmo eu fui pesquisar, disse, deixa eu ver como é que o Lamana Paiva coloca na minuta de convenção deles. E ele coloca o Conselho Fiscal, misturando as atribuições do que seria o Conselho Consultivo com o Conselho Fiscal. Porque é difícil também, né, Katla, a gente formar uma chapa tão, como eu vou dizer assim, tão formal dentro dos condomínios, né? Por vezes, eu já morei num condomínio que tinha só 9 apartamentos. Então, síndico, subsíndico, 3 conselheiros, mais 3 suplentes. Bom,
ficavam dois de Já foram todos os moradores. Todos os moradores participavam obrigatoriamente. Então, por vezes fica complicado. Então, o que as pessoas costumam fazer? Coloca ali o conselho consultivo ou fiscal, mas com atribuições semelhantes. Né? Acho que esse é um ponto bem Punch aqui que ele colocou, que ele botou assim, é o Rinaldo. Né? Ele colocou assim, a convenção do meu condomínio é de 1960, não prevê muita coisa, diz ele. Olha só, 1960. Eu queria ver essa convenção. Se conseguir me mandar, eu vou querer ver. Rinaldo, ó, o nosso jurídico quer conhecer esse patrimônio aí, hein? É isso aí. Não, olha só, porque a lei de condomínios, isso que é curioso, a lei de condomínio é de 64. Imagina se é uma convenção de 1960, ela tem muita alteração para ser feita, né? Daqui a pouco são aquelas convenções que a gente vê aí, que prevêem aquelas multas exorbitantes contra os devedores, que daí já precisa passar por uma adequação em razão do Código Civil, que é de 2002. Tem várias coisas. E o Conselho Fiscal talvez nem exista nesta convenção, né? Tem várias convenções que também não têm a previsão de existir o conselho. E tá tudo bem, não tem problema, né? Se o condomínio assim decide, assim delibera, tudo bem. Mas o ideal, e aqui vai uma recomendação, é que sim, tenha o conselho fiscal formado, ou se optarem por chamar de conselho consultivo, não vejo problema, desde que ele faça a função também de fiscalizar, que para mim é o principal papel, né, do conselho em relação aos atos do síndico, mas não, aqui eu sempre gosto de frisar, né, Cátia, não é uma fiscalização no sentido de penalização ou buscar pelo em ovo, como a gente diz, né? É uma fiscalização no sentido de acompanhar, de auxiliar. Porque por vezes acontece justamente de sei lá, o síndico não tem conhecimento sobre um assunto e o conselheiro tem. Né? Compartilhar as ideias, né, Ju? Porque muitas vezes, principalmente falando de síndico morador, o síndico ele não tem muito aquela habilidade, né, conhecimento a fundo do que realmente é o condomínio. Primeiro que eu gosto de dizer que condomínio é muito além do Código Civil. Né? A gente precisa realmente se aprofundar, conhecer. Então, essa troca, esse dinamismo aí entre síndico, conselheiros e até mesmo moradores é muito importante. Né? Até recebemos aqui numa caixinha, na caixinha, pessoal, se tiverem dúvidas, coloquem aqui pra gente. Que o RC Gestão Condominial, ele coloca aqui no dele, né, exige consultivo, conselho consultivo. Então, é realmente isso, depende muito, né, depende muito. Exatamente. O Wendel colocou aqui também, ó, Wendel, a gente já vai falar sobre isso porque recebemos muitas caixinhas de perguntas desde ontem até hoje sobre o assunto que ele diz, né, que o conselho fiscal do condomínio dele pode autorizar até 5% da receita para obras necessárias. Então isso realmente é um assunto também que a gente vai trazer aqui, né, Ju? Ju, então só para a gente seguir assim, um fluxo do início até, né, realmente o meio, o início e fim, para não ficar tudo atropelado. E quais são os benefícios, né, então, além de contar realmente o síndico ter ali um respaldo, os benefícios do condomínio ter o conselho, contar, né, com o conselho fiscal no condomínio, é só isso ou realmente tu vê uma visão diferente? Aí vai mais de uma visão pessoal do que propriamente jurídica, né? Eu sempre morei em condomínio. Eu gosto de frisar isso porque eu gosto muito de morar em condomínio. O condomínio, ele vai ter a cara que essas pessoas escolhidas querem dar ao condomínio. Então, se o síndico ele tem um perfil ativo, escolhe conselheiros também. Não aquela coisa de, eu coloco meu nome aí, mas eu não quero participar de nada. Se ele tem uma equipe, né, participativa, esse condomínio, ele tem N vantagens que não são tangíveis, pelo menos num primeiro momento. A valorização do imóvel, porque ele vai estar sempre bem cuidado. A manutenção em dia, porque vai fazer as preventivas. Não vai precisar fazer tantas manutenções corretivas, que são as que custam mais caro, e a gente sabe disso.
né? Então eu penso que a importância do conselho é nesse sentido, de participação ativa. Legal. Ô Ju, e deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma pergunta minha e uma dúvida, né? Eu venho do ramo de condomínios há 4 anos, então a gente já esbarrou aí por diversas situações bem interessantes, assim, de serem analisadas. E essa situação principalmente porque a gente sabe que para formar aí um conselho fiscal, ele precisa passar por algum processo e uma delas é a eleição, né? Isso. Precisa ser eleito, né? Dentro ali de uma assembleia, enfim. E acontece muito que a gente vê fazerem as chapas, as famosas chapas, né? Justamente o síndico que acredita que vai se reeleger, mas que já quer ter montado aquela chapa ali, enfim. Às vezes eu vejo, né, o meu ver como nessa visão de fora, é justamente por isso, para ele poder garantir que ele vai poder contar quando ele precisar daquele braço, né? Exato. Então, de um conselho, e não justamente porque foi lá uma pessoa na Assembleia, se não tem ninguém, bota o meu nome aí. Então, isso também é bem interessante, né? E para se formar conselhos fiscais, só por eleição? Sim, tem que ser eleito. Tem que ser eleito, porque a gente sempre tem que pensar no condomínio como se fosse uma mini cidade, né? Ele é uma mini cidade, ele é uma comunidade. Então, o síndico, ele tá ali como o executor. Então, basicamente, assim, se a gente fizer uma analogia com uma cidade mesmo, o síndico, ele corresponde a um prefeito, né? Ele vai executar o que a Assembleia Geral, e aí que é engraçado, porque a gente tem uma democracia pura, digamos assim, né? A Assembleia tem o poder de votar e escolher o que ela quer. Então, olha só que interessante, a Assembleia, ela corresponderia ao papel do legislativo, vamos dizer assim, porque é a vontade do povo sendo exercida pelo próprio povo, né? Nesse caso, os moradores do condomínio. E aí, o Conselho Fiscal, ele poderia funcionar como um órgão, como se fosse o judiciário, vamos supor, nesse sentido. Porque daí ele vai lá, ele vai fazer pareceres a respeito das contas, ele vai assessorar o síndico, olha, aqui, síndico, eu acho que não tá legal desse jeito, eu conheço outro fornecedor, eu posso ajudar nisso. Pode acompanhar as questões que envolvem a administradora de condomínio, quando existe, né? Não é obrigatório, mas ele pode ter esse contato mais próximo. E de novo, aí se constrói aquele condomínio saudável. Agora, quando a participação, ela é, assim, sem vínculo, ou, vou lá, porque senão não termina mais essa assembleia, e a gente sabe que é muito, né? Quem vive em condomínio, né, a gente vive fazendo isso, a gente sabe que é muito assim, né? Que tudo bem, só quero que termine isso aqui. Ao invés de ter a noção, né? Ou muitas vezes só participa, eu só vim na Assembleia porque eu não quero que aumente o condomínio. Isso, exato. Né? Não entende absolutamente nada, isso que eu acho mais engraçado. Não entende absolutamente nada das despesas que estão sendo feitas naquele condomínio, por que existem essas despesas, mas não quer que aumente. Não sabe o que está acontecendo com a inadimplência, não sabe que precisa do PPCI, não sabe o que o síndico está sofrendo. E por isso que o conselho é interessante de estar presente, acompanhar. Ao final de cada período, tá sempre vendo, quais são as despesas, quais foram as receitas, o que o síndico está fazendo em relação à inadimplência, porque é bom lembrar, o síndico tem a responsabilidade de fazer essa cobrança, ele não pode deixar essa inadimplência crescer de maneira descontrolada, né? Ele precisa tomar algumas atitudes. Não pode ser aquela coisa assim, olha, o vizinho vai pagar no mês que vem, são 6 meses sem pagar o condomínio, sendo que o próprio condomínio pode estar sofrendo com isso. Então, também é um papel do conselho nesse sentido, ir lá e dizer, síndico, aqui a gente precisa dar um jeito nisso aqui, né? Sim, focar, atuar, né, Ju? Até porque a gente sabe, principalmente nesse assunto de inadimplência, muitas vezes o síndico ele não quer se indispor com o condômino, né? Mas esse não se indispor
afeta diretamente a gestão dele no condomínio, porque ele Exato. não vai conseguir cumprir ali com os compromissos dele, enfim. Se a gente for falar de inadimplência, meu Deus. Mas já garanto para vocês que hoje o Condoconta consegue devolver o sono para o síndico e o condomínio não tem mais inadimplente. Fala com a gente ali, chama a gente no portal que a gente vai te explicar como isso é possível. Inadimplência zero. Já vendi o meu peixe aqui, Ju. Muito bom, muito bom. Não, e mais do que isso, né, Cátila? Eu penso assim, a gente consegue ajudar o síndico, o condomínio e também o devedor. Porque é um ponto, a inadimplência é uma dor que eu sei que tira o sono de quem está devendo. Ninguém está devendo porque Sim. simplesmente quer. Alguma coisa está errada. Então, se o síndico deixa de fazer o seu papel no sentido de exercer a cobrança, isso se acumula por um prazo tão longo e a gente sabe, incorre em juros, correção monetária, multa. Então, essa bola de neve, ela só aumenta. Se a gente consegue mitigar isso e reduzir drasticamente essa inadimplência, ponto para o condomínio como um todo, né? O síndico pode fazer a sua gestão, o conselho está ali acompanhando, vai ver a inadimplência, o percentual, como é que tá. Podem dividir as tarefas, né, Ju? Não precisa centralizar 100% no síndico, né? Porque por mais que ele seja o responsável legal e ele vai dizer sim ou não, porque eu sei que tu vai me dizer daqui a pouquinho, né? Mas o conselho, ele pode decidir alguma coisa? Não, ele não pode. Mas vamos pensar um pouquinho fora do jurídico, né? Não pode ser uma coisa tão... Eu acho engraçado que as pessoas esperam que a lei seja exatamente aquilo e nada mais. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que quem vive em condomínio tem que considerar situações que são muito particulares daquela pessoa que estão vivendo. Então, é nesse sentido, o síndico não conseguiu fazer determinada atividade, ele tem uma equipe nesse sentido de conselheiros participativos que realmente se preocupam, não tem problema. A 4591 refere que o conselho consultivo pode assessorar o síndico. Então... Legal. Perfeito, Ju. Só aqui, o Rinaldo, ele compartilhou aqui com a gente que é um patrimônio histórico de Pernambuco e ele tá pedindo o teu e-mail para compartilhar. Então aqui, Rinaldo, jurídico@condoconta.com.br, que vai cair aqui na caixinha de entrada da doutora e ela vai responder o teu e-mail ali, vai ficar bem feliz em receber. Com muito gosto. Vou fazer uma análise depois, Cátila, até vou trocar lá com o pessoal do marketing, porque a gente tem algumas questões que dá para fazer comparativos. Realmente, Rinaldo, por favor, me manda. Quero muito ver mesmo. Vai ser a convenção mais antiga que eu já vi. O meu recorde tinha sido 1977. Então, 1960... Exatamente. Vai ganhar, né? Então, só vamos saudar aqui, né, o pessoal que está entrando, bastante gente entrando. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Compartilhe aqui as suas dúvidas, opiniões também sobre esse assunto legal, que qual é o papel para você do Conselho Fiscal no condomínio. E Ju, nós temos aqui caixinha de pergunta. Então, eu vou fazer aqui... Como eu falei também, temos aqui na live ao vivo e temos também as que a gente recebeu no decorrer do dia, tá? E como tu comentou já, se o Conselho Fiscal pode intervir ou tomar alguma decisão, eu já logo vou fazer uma pergunta sobre isso, que foi um dos nossos seguidores que mandou pra gente. Então, o Conselho pode impedir o síndico de efetuar uma compra já aprovada em AGE? Essa é uma dor, né? Na verdade, assim, de novo, a Assembleia é soberana, né? O que a Assembleia definir, quer o Conselho concorde ou não, está decidido. Quer o síndico concorde ou não, está decidido. Às vezes a gente tem que lembrar de uma situação bem básica e em condomínios que normalmente o síndico permanece por muito tempo, eu sou muito defensora da alternância dessa posição, justamente para que isso não aconteça. Às vezes o síndico está há tanto tempo, ele conhece tão profundamente aquele condomínio, que ele meio que se considera dono daquilo. Ele esquece que ele não é. E isso não é por mal. Aliás, muitas das vezes é pelo bem, ele quer o melhor para aquele condomínio, mas ele precisa entender que o papel dele ali é só de representante. Se a Assembleia aprova determinada situação, determinada obra,
ele tem que acatar o que a Assembleia está definindo. E o Conselho, da mesma forma. Vamos lembrar, o Conselho ele tem papéis principais aqui, como consultivo e como fiscal, jamais como decisor, né? Ele não tem esse papel de decisão. Então, olhando a pergunta aqui, sendo aprovado em AGE, o Conselho pode se manifestar através de um parecer, se for caso de nulidade da AGE. Quando seria nulidade? Quando aconteceria a nulidade? Se o quórum para aquela decisão em específico não tiver sido respeitado. Aonde é que eu vejo o quórum? Na convenção. Existe quórum na legislação. Se a convenção, sempre que a convenção silencia, que ela fica omissa em relação a algum ponto, a gente recorre à legislação. Mas, em verdade, o quórum deve estar lá. Né? Então, nesse caso, também não é dever do Conselho, ele nem pode fazer isso, simplesmente alegar que a ata está nula, a Assembleia tem que ser anulada e tudo mais. Não, ele precisa deliberar em nova Assembleia, pode levar a conhecimento da nova Assembleia convocada e deliberar novamente, né? Porque ele não tem esse poder, né? Não pode ser assim. Sim, não, legal. Bom, então acho que já foi respondido, né? Espero que o seguidor esteja aqui. Só vou compartilhar aqui contigo um comentário da Rose Farias, que ela comenta assim: Júlia, o que conversamos muito aqui na Serra, né? O condomínio é muito a cara do síndico e, consequentemente, a sua equipe. Concordo. Até porque aquilo, né? Eu acredito muito em energia, né, Ju? Eu acho que a frequência das pessoas, né, atrai também, né? Então, se tu és um síndico realmente que tá ali, participativo, que tu quer realmente o bem pro teu patrimônio, pro patrimônio dos teus vizinhos, porque eu digo que quando você é síndico, você tem sócios, né? E os seus vizinhos são seus sócios. Né? Então, é realmente muito isso, é realmente pensar no bem comum de todo mundo que é o patrimônio. Esse Legal. recado da Rose, ele é muito caro para mim, porque a Rose, antes de entrar no Condoconta, eu era advogada de uma administradora lá da minha cidade, lá de Garibaldi. A Rose é a proprietária dessa administradora. Então, a gente bate muito assunto, assim, a minha experiência em condomínio mesmo, ela vem em decorrência do trabalho que eu fiz lá na Exata, que é a administradora dela. Que legal. Foi bem bacana, então fico feliz que legal, ela está nos acompanhando. está sim. E tem aqui também um comentário de uma... Aqui é Josi, ela comenta assim, é até triste, mas vamos ler, né? Meu conselho não me ajuda em absolutamente nada. A síndica... Josi. Josi. É isso que daqui a pouco, Josi, uma solução bem legal, assim, eu sou muito da conversa. Acho que falta informação nesse sentido algo assim, no sentido de que, olha, o conselho nunca fez nada aqui no meu prédio, então sempre foi assim, aquele papo que eu acho péssimo, sempre foi assim, para mim é uma das piores frases que eu conheço. Então, Josi, como síndica, daqui a pouco cabe tu analisar a tua convenção com um pouco mais de calma, verificar o papel do conselho, chama o conselho para fazer uma reunião, expõe isso para eles, olha, eu realmente estou precisando da ajuda de vocês, estou precisando... Envolve, né, Ju? Envolve eles, né? Exato. Porque não existe uma maneira de tu obrigá-los a simplesmente, não, vai ajudar ou sei lá, não é isso. Até porque não faz sentido, né, tu obrigar as pessoas a cuidarem do seu próprio patrimônio. Claro. Desta forma. Mas um envolvimento é bem válido. E acho que pode ser muito eficaz, inclusive. Ô Ju, também pode ser que muitas vezes, né, principalmente porque a gente vem do ramo, a gente sabe, o síndico, ele se doa tanto naquilo, ele abraça tanto aquelas responsabilidades que muitas vezes o conselho fiscal, ela vai dar conta mesmo, então eu não vou me meter, não vou, né? Isso também às vezes é um pouquinho, né, nosso também de realmente envolver, compartilhar com eles essas responsabilidades e mostrar, olha, eu sei fazer, mas eu gostaria de que vocês estivessem comigo aqui nessa decisão, compartilhando. Exato. Até mesmo como condômino, né, muitas vezes. Aqui vem até uma pergunta. Se, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. É uma pergunta também que recebemos através do Instagram. Se os condôminos podem participar das reuniões de conselho.
Ah, pois é. Pois é. Aí eu achei super interessante essa pergunta, achei ótima, porque me fez refletir bastante. Vamos pela parte jurídica primeiro. Uhum, Juridicamente, isso não está previsto, né? Não tem previsão nem da realização de reuniões dos conselhos. Por que que não tem essa previsão? Justamente porque ele seria esse órgão mais livre no sentido de, vou assessorar o síndico aqui, o síndico vai me entregar ao final de tal prazo, e esse prazo pode também ser estabelecido na convenção, enfim, olha, vai me apresentar aqui as despesas, ou muito acontece de, como a aprovação da prestação de contas acontece uma vez por ano, o Conselho Fiscal recebe toda a documentação no final do ano. Minha opinião, péssimo. Esse acompanhamento tem que ser feito, olha, pelo menos trimestralmente, para ficar uma coisa possível de ser analisada. Porque as uhum, despesas e receitas de um condomínio de um ano é muito material. Então, não tem essa previsão na legislação, tipo assim, olha, vai ser feita a reunião do conselho convocado de tal forma, etc e tal. Não tem. Mas a gente tem as boas práticas, a gente tem, de novo, a prática do condomínio. O que recomendo? Que essas reuniões sejam sempre que feitas, sejam colocadas em ata, as decisões, as deliberações, os pedidos, daqui a pouco, o conselho está solicitando para a administradora tais documentos. Quem é que vai solicitar, quem não vai, quem vai receber, quem vai analisar, quando vão se reunir novamente. Mas os uhum. condôminos, nesse caso, eu não vejo o porquê participar, porque ela é uma reunião realmente para conselho. Porque se assim o fosse, se a gente permitisse que. Não é permitisse, entende? Não é uma questão de proibição ou permissão, mas é o sentido da reunião. Se assim o fosse, a gente não precisaria de uma assembleia, porque os assuntos que o conselho vão tratar, né? O conselho vai tratar, é justamente o que vai, em algum momento, tem que ser levado para a assembleia. E aí sim, a assembleia delibera a respeito disso. Né? Nunca Legal, o perfeito. conselho não vai deliberar, ele pode ter opinião, ele faz muito papel exatamente do que o jurídico faz numa empresa. A gente nunca decide, sempre sugere, recomenda, opina, né? Nesse sentido. Legal, Ju. Estamos recebendo aqui bastante comentários, estou bem feliz com essa interação. Legal. O Narciso ele faz um questionamento aqui que foge um pouquinho, mas eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que ele pergunta assim, Narciso, só compartilha conosco que você é síndico, e de qual cidade, né? Qual é a Boa. forma mais adequada de o condomínio fazer prestação de contas mensal? Ele quer fazer mensal. Bom, tá quicando a bola, né, Catla? Aqui, não sei, eu acho que esse tu combinou, hein, Catla? Tu pediu para colocar essa pergunta para a gente responder. Não, a forma mais prática, óbvio, é o quando conta, porque a prestação aparece imediatamente, não é nem mensal, né? Ela tá ali em tempo Em real com o que tempo está real. acontecendo com o condomínio ou tanto para o síndico quanto para os condôminos. Isso que eu acho que é o mais interessante. A dúvida que a gente sempre vê nos condomínios é, tá, mas eu realmente queria saber como é que essa conta está sendo paga, porque hoje nos condomínios que ainda não utilizam o Condo Conta, a administradora encerra as contas num mês e essa prestação só vai acontecer no mês seguinte. Então, são Uhum. quase 3 meses, né, Cátula? Basicamente, entre o encerramento das contas, a É, prestação. Então, é muito tempo. 3 meses sim. é muito tempo. Então, para ser mensal de uma maneira efetiva, não tenho dúvida, O né? Condo Aí, Conta. Então, eu não quis responder porque eu sou aqui do Condo Conta, sou da área de time de, né, de comercial, enfim, mas vamos lá. Então, Narciso, os seus problemas acabaram. Baixa o aplicativo do Condo Conta, abre a conta, começa a utilizar que em tempo real você vai ter a prestação de contas sendo construída do seu condomínio. E o mais importante, o mais interessante, é a transparência que você vai entregar para os seus clientes condôminos, porque eles vão poder acompanhar toda essa movimentação
em tempo real. Então, Exato. baixa o aplicativo ou fala lá com o nosso especialista, manda mensagem que a gente explica como isso é possível, tá? Então, não foi combinado, mas a gente não pode deixar assim, né, Ah, Ju? não, Tem né? que... Depois de uma pergunta dessa, essa resposta é muito, muito tranquila. E é a recomendação mesmo, né? Acho que da maneira como a gente está vendo, até em pesquisas nossas em relação aos condôminos, né? Boa parte exige só transparência. Só gostaria de entender melhor aquela prestação de contas que às vezes vem com nomes que não fazem sentido. A pessoa não tem aqui o tempo para parar, analisar. Ah, pergunta para a administradora isso, para o síndico aquilo. Não, se ela está recebendo ali no aplicativo. Olha, o síndico pagou ontem a conta de energia do condomínio, beleza, já tá casando ali com o que ele de Uhum, fato pagou na taxa condominial. E mais exatamente. uma vantagem, né? No nosso caso, boleto zero, abriu conta, faz o boleto, não tem gasto. A gente sabe que muita gente paga boletos com valores absurdos. E aí aqui, Exatamente. com valor zero. cem Kathleen, por cento gratuito. Não, ó, e o Narciso já colocou aqui, ele não é síndico, ele é do Rio de Janeiro. ah, legal. Provavelmente deve ser morador e é muito importante isso, sabe, gente? A gente fica muito feliz quando realmente tem pessoas interessadas, né? Porque aquilo Uhum. é o teu patrimônio. Então, Narciso, compartilha já com o teu síndico, conselheiros, o Condoconta. Podemos trazer para o seu condomínio redução de custo e muita transparência. Você, como condômino, vai poder acompanhar toda a movimentação financeira do seu condomínio em tempo real, tá? Então vamos lá, né, Ju? Muito legal Demais. essa Vamos interação. lá. Fico muito feliz com isso. Eu Temos quero. mais uma. Aí nós vamos ter que fazer uma provocação, né? Porque a gente fala muito do conselho, conselho fiscal, conselho consultivo, e um ponto bem importante é que os síndicos, e não só os síndicos, os condôminos, os conselheiros, eles realmente tenham a noção real de como está isso na convenção. O que a convenção de condomínio prevê? Uhum, É, de novo, sempre morei em prédio e a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de entrar, é solicitar essa convenção para entender. Cada condomínio tem a sua regra, que uhum, é bem particular. Então, olha, vou comprar apartamento em tal lugar, como é esse condomínio? O que ele comporta? O que ele já proibiu na convenção? São questões importantes que vão impactar na tua convivência nesse condomínio. Então, o síndico tem a obrigação de saber, né? Tem que saber a convenção de cor, e os conselheiros também, né? Afinal de contas, qual que é o papel deles naquele condomínio especificamente? Eles têm esse papel consultivo ou eles só têm um uhum. papel fiscalizador? E sendo fiscalizador, eles estão exercendo, e a gente sabe que boa parte dos conselheiros não estão. Isso me preocupa Uhum. bastante. Josi, então pegando. Josi. Ju, é que eu tô lendo aqui os comentários e Eu tô tô aqui vendo que você está alucinada, né? acompanhando aí. Ô Ju, tem uma pergunta bem interessante do José, que ele pergunta assim, provavelmente ele deve ser morador. Aqui em meu condomínio, o Conselho Fiscal não trabalha. E nós, condôminos, né, certo? Estamos fazendo um grupo de pessoas para pedir esclarecimento das contas do condomínio. Podemos fazer isso? Claro, claro, nossa, muito. Não só pode É, como deve, né? exatamente. De novo, né? Vamos repetir. O patrimônio é de todos. Então, e aí eu vou me solidarizar com o José, porque no condomínio que eu tô morando agora, foi exatamente isso que a gente fez. As contas não convenciam, vamos dizer assim, né? Aquelas contas Uhum. não convenciam. E agora, hoje mesmo, um pouco antes de eu entrar na live, eu recebi a notificação no aplicativo do meu condomínio que foi convocada a assembleia justamente para a contratação de uma auditoria. Porque a gente tem que ter noção também Legal. que o conselho, essa é uma diferença legal de conversar também. Na Lei 4591, a Lei dos Condomínios, que prevê um conselho consultivo, refere que precisam ser 3 condôminos. Uhum. No Código Civil, por outro lado, que refere o conselho fiscal, não tem essa distinção. Não fala que tem que ser condômino. Então, não necessariamente precisa ser.
Ok. Agora, vamos pegar pelo... Normalmente são condôminos, né? Assim, vamos falar de forma genérica, são condôminos. Aí tem aquela situação, bom, eu sou, sei lá, professora de português, o outro é psicólogo, um terceiro é arquiteto. Ah, ok, o arquiteto provavelmente vai entender ali da parte construtiva. Alguém entende de contabilidade nessas profissões? Olha, de novo, vou generalizar. Genericamente, não, né? São profissões Uhum, mais distantes desse mundo de analisar balancete, verificar prestação de contas, entender se a nota fiscal está correspondendo, o síndico pode ou não pode pagar com recibo, afinal de contas. São questões técnicas. uhum, Então, é perfeita essa posição do José. Se não sim. estiver adequado, e aí tem outro detalhe: o conselho não sendo atuante, talvez valha a pena repensar se essas pessoas não querem simplesmente renunciar ao cargo para quem gostaria de atuar, Uhum, poder se candidatar na próxima assembleia, né? com Então, certeza. os condôminos têm total interesse, devem ter total interesse em relação às contas do condomínio. Perfeito, Independente, Ju. independente de qualquer cargo nessa questão de Uhum. direção ou não. Não pode ser assim, tem Então, que ser geral. ótimo. Então, resumindo aqui, José, pode tocar, pode seguir em frente, que vocês têm total liberdade para fazer isso, até porque, mais uma vez, é o patrimônio de vocês, né? E eles estão aí nesta função para representar vocês enquanto condômino. Então, não tem, ninguém é general, ninguém é dono do condomínio, né, Ju? Exato. E isso eu até gostaria de saber do José aí se esse pessoal que está no condomínio hoje faz muitos anos que está, porque às vezes é isso que a gente estava falando no início da live, né? Acaba Uhum, que as pessoas já se sentem proprietárias do todo e não são, uhum, provavelmente são proprietárias das suas unidades. sim. A área comum já diz o que que é a área comum, né? Exato. Ó, eu vou ler aqui o comentário do Dinei. A gente fica com o coração aquecidinho, né, quando lê isso daqui. Então, ele compartilhou aqui: boa noite, sou morador e síndico há 2 meses. Estamos mudando para o Condoconta e já me parece que foi uma excelente decisão, uma ótima decisão. Que bom, com certeza você terá aqui experiências incríveis dentro do nosso banco, Dinei. Ju, eu tenho uma pergunta aqui para ti, então, que eu acho que é Uhum. bem, bem legal e bem. Hum, Tararara, vamos lá. Como o conselho fiscal deve agir em caso de fraudes no condomínio? Infelizmente é mais comum, esse caso, ele é mais comum do que a gente gostaria, né? Uhum, Então, aqui a gente tem algumas opções, assim. Primeiro, verificar muito bem, porque é muito triste se for descoberta realmente uma fraude em relação a isso. Depois disso, elaborar um parecer. Eu acho que seria muito adequado. Olha, constatou uma irregularidade, elabora um parecer, porque tu também tem responsabilidade em relação a isso. Viu que tá errado e não se manifestou, cara, tu tá sendo omisso em relação a algo que tu sabe que tá errado. Então, tu pode uhum, ser responsabilizado também. uhum, Elabora esse parecer, encaminha para o síndico e para o subsíndico, verifica se dá eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que dar um prazo para as coisas acontecerem. Concede um prazo para eles explicarem o que pode ter acontecido. Talvez tenha alguma situação com a administradora, esse síndico pode ir até a administradora, ele tem esse tempo para conversar com a administradora, para entender melhor, porque por vezes, por mais que o síndico seja responsável, a gente sabe que algumas tarefas administrativas são feitas pela administradora. uhum. Então, naquele mês, aquela situação, o que aconteceu? Então, fazer o parecer e comunicar o síndico e subsíndico. Não sendo tomada nenhuma providência, aqui a minha recomendação é converse com outros condôminos. Vamos lembrar, 25% dos condôminos são capazes de convocar uma assembleia. Então, a decisão, de novo, não é em relação. O conselho não vai decidir,
Mas ele pode fazer um movimento nesse sentido, de dizer, gente, eu preciso de apoio, porque comunicados, os responsáveis, né, que, nesse caso síndico, subsíndico e administradora, eles nada fizeram. E a gente precisa esclarecer essa situação. 25% dos condôminos aceitando, convoca-se a assembleia e aí se discute o tema, enfim, inclusive com as medidas cabíveis. Mas assim, assembleia primeiro. Depois aí, olha, eventualmente um boletim de ocorrência, aí a gente parte para o lado tanto cível quanto penal, mas para fora do condomínio, digamos assim, né? Dentro do condomínio, o caminho é parecer, comunicação ao síndico e, em sendo o síndico omisso, não convocando a assembleia, convocação da assembleia com 25% dos condôminos. Legal. E esse assunto, Ju, é bem importante, né? Porque infelizmente acontece dentro dos condomínios, né? Infelizmente, né, gente? A gente tem que realmente trabalhar também com a realidade. E quando se tem aí um... Pode falar, desculpa. Não, e aí, Cátila, volto naquele mesmo papo do início. Quanto maior a participação dos condôminos no seu condomínio, a chance da fraude acontecer, ela é muito menor. Né? Quando é que acontece isso? Normalmente quando tem aquela reunião que é vazia, que sempre tem 2, 3 participando, que é tudo passado muito rapidinho, que as pessoas não debatem, não discutem, não acompanham o que está acontecendo, não olham as prestações e contas que chegam, né? Que chegam. Então, de novo, a participação é o que impede ou minimiza esse risco, né? E tem um comentário aqui que recebemos na caixinha bem interessante também, falando ainda sobre isso. Que ela pergunta assim, boa noite, uso indevido da receita é considerado fraude? Acho que ela vai usar o depende. Coçadinha na cabeça depende. Depende, porque esse uso indevido da receita, ele tá amplo, né? Depende para qual foi aquela finalidade, se foi para uma questão emergencial. Exato. Tem que aquilo, né? Mais uma vez, Ju, tem que realmente analisar cada caso, é um caso. Então depende muito. Condição, porque às vezes a gente pensa assim, não, o síndico pegou 5 mil reais e resolveu fazer sei lá o quê. Algo que a pessoa que não passou por uma assembleia. Mas quando tu vai olhar a convenção, o síndico tem essa liberdade estipulada em convenção. Justamente por quê? Porque também a gente não pode fazer o síndico ficar tão restrito que, sei lá, queime uma lâmpada e ele não consiga comprar porque precisa dessa aprovação. A gente sempre costuma deixar uma margem, né? Pensando assim pelo lado jurídico, é importante que o síndico tenha, sim, uma mobilidade, não precisa ser algo extremamente alto, uns valores altos, né? 2 salários mínimos, algo assim, para que ele consiga se resolver. Agora, esse uso indevido de receita, depende. Né? Que depende. Vamos dizer assim, foi estipulado que em assembleia não seria feito X coisa e o síndico foi lá e fez. Bom, aí não é nem fraude, mas sim é caso de destituição pela falta de respeito, né, em relação à decisão assemblear. Legal. Até a Risoveri, que é a nossa Kalina, ela até comenta aqui, falando um pouco disso de destituição, né, que dependendo do caso leva a destituição, sim. Né? Então depende, realmente tem que analisar muito bem a situação ali e ver quais foram as finalidades do uso dessa receita, tá, Ana? Então vale a pena você, como moradora também, tem que ter acesso, né, Ju, ali a balancete, demonstrativos financeiros, extratos, para poder acompanhar e estar por dentro aí também dessa movimentação. Exato. Tá? Então, mais uma vez... Né? Quando conta cabe de novo aí, né, Cátila? Porque se essa pessoa tem esse acesso em tempo real, talvez ela entenda o que aconteceu com aquela receita naquele dia que não foi para o que se tinha determinado, né? Então, por isso que eu acho que é importante, esse acompanhamento é fundamental. Sim. Até, aqui o José está completando a tua resposta quanto ali, se eles podem ali chamar, né, uma assembleia, enfim, para discutir sobre prestação de contas, e ele complementa assim que não, o nosso condomínio só tem 4 meses de vida
e está tendo muitos problemas com relação à receita. Tudo que entra e o que sai não sabemos de nada. E quando a síndica é questionada, não dá satisfação. Daí é um assunto. Tem que dar satisfação, sim. Sim, porque é o dinheiro deles, né? Exato, exato. E aí o caminho é esse, é conversar com os outros condôminos e, existindo a necessidade de convocação de uma assembleia, 25% dos condôminos conseguem essa convocação e a assembleia é válida, é como se o próprio síndico tivesse convocado. Porque a gente não pode deixar os condôminos, os outros condôminos, à mercê da decisão de uma pessoa que apenas representa o todo. Né? Então, ela deu esse caminho, assim, 25% consegue convocar a assembleia. Perfeito. Deixa eu dar boa noite aqui para a síndica fora da caixa. Tive a oportunidade de conhecê-la em São Paulo, uma pessoa incrível, uma profissional assim que é surreal o que ela vem fazendo no nosso mercado de condomínio. Ju, acreditas que segue? Eu tenho uma foto com ela. Eu tenho uma foto com ela. Muito bom o Instagram dela. Eu gosto muito. Assim. Tem vários síndicos que eu acabo seguindo no meu perfil pessoal, justamente para entender essas mudanças do mercado condominial. E a Síndica Fora da Caixa foi uma das primeiras que eu segui. E ela realmente traz umas coisas assim bem fora da caixa, bem fora da normalidade, né? Isso aí, muito bom. Eu acho que até que futuramente vale uma live com ela aqui, hein? Fica a diquinha, hein? Fica a diquinha, se prepara, o convite vai aparecer. Boa. Legal. Ju, estamos, olha só, a 9 minutos para finalizar a nossa live. Quando o assunto é bom, né? O tempo voa. Então eu quero deixar aqui, né, Ju, como tivemos uma interação bem bacana, quero já agradecer todo mundo aqui, eu fico muito feliz quando tem essa interação com todo mundo, seja síndico, conselheiro, morador, que não mora em nem condomínio, mas que está aqui realmente por curiosidade, querendo conhecer um pouquinho mais. Então, Ju, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem, né, que você gostaria de deixar aqui para o nosso público para finalizar a conversa que tivemos aqui hoje. Bom, legal. Primeiro, te agradecer, minha parceira de live, né? Está como convidada hoje aqui. Acho que aqui fica o meu conselho principal participe do condomínio, vá às reuniões, acompanhe o síndico, ajude o síndico, né? Tem gente que entra no condomínio e o síndico é simplesmente o inimigo, não é? Ele está ali pelo bem comum, ele quer ajuda, ele precisa de auxílio e precisa, às vezes, de um obrigada, síndico, parabéns, síndico, porque eu vejo muito isso, assim, os síndicos desanimados, porque se fazem tudo da maneira correta, ninguém fala absolutamente nada. Esqueceu de trocar, sei lá, de solicitar algum serviço, aí é todo mundo criticando. Não pode ser assim, né? E acho que a gente, aí falo como moradora mesmo, eu sempre tenho algo a fazer pelo meu condomínio. Que seja uma sugestão, que seja recolher um papel que caiu no chão. É assim que a gente vai mudando o mundo, né? Eu sempre, todo dia eu acordo e penso, a gente muda o mundo um pouco por dia. Não dá para fazer tudo no mesmo dia. Então, o meu conselho é que neste mundo condominial, quem mora em condomínio, quem presta serviço para condomínio, o síndico, participem. O mais importante é isso. É participação e diálogo. Nada adianta, a gente tem muita lei no Brasil, e aqui falo como advogada mesmo. É muita lei. Se as pessoas simplesmente conseguissem sentar e conversar, muitas dessas leis não precisariam existir. O papel do conselho e do síndico, ele é fundamental para o funcionamento. Mas ele depende justamente disso, desse mundo ao redor, né? Depende de condôminos que informem, olha, queimou uma lâmpada aqui. Às vezes passa meses, a pessoa só diz assim, faz meses que essa lâmpada está queimada. Mas não deu, assim, não teve a capacidade de fazer esse favor. É o teu lugar, é o teu espaço. Então, simplesmente participa. Esse que é o meu... Exatamente. E aquilo, né? É a valorização do teu patrimônio.
né? Por Exato. mais que você não esteja envolvido no corpo gestor ali do condomínio, mas é a sua voz ativa ali que vai fazer muitas vezes a diferença para a valorização do teu patrimônio. E muitas vezes um feedback, seja ele positivo ou negativo, faz toda a diferença para essa pessoa que está ali se dedicando a conduzir da melhor forma o condomínio, né, Ju? Exato, exatamente. É isso, assim, eu acho que, e como conselheiro, entendam, acho que esse é o recado final mesmo, tá? Uhum. Conselheiro, Não dá entendam, vontade de acabar, né, Ju? não, acabou, né? Um tempinho que a gente consegue conversar. Uhum. Entendam que vocês têm um papel fundamental na administração do condomínio. Não é só colocar o nome, não é não participar, não é não conferir as contas. É fundamental que o conselho participe disso, especialmente tocante às contas, às despesas, aos gastos, às receitas, à inadimplência. Como é que está a inadimplência do teu condomínio? Tu precisa saber se é João e Maria? Não. Mas tu precisa saber que a unidade 313 está acumulando X meses de cota condominial. É Uhum. importante, é assim que a gente consegue controlar a inadimplência, fazer uma gestão adequada, buscar ferramentas como o Condoconta, como Uhum. vários ERPs que a gente tem, né? Estava falando esses dias, na outra live comentei, o Condoconta agora ele está ligado em várias ERPs, né? Em vários sistemas de gestão, Uhum. para justamente fazer essa conexão e o síndico não ficar, síndico, administradora, não ficarem correndo de um lado para o outro para fazer boleto e tudo mais. Então a gente tem ferramentas fortes, ferramentas boas, mas não substitui a participação, o acompanhamento. Exatamente. É aquilo, né? A tecnologia nunca vai substituir a humanidade, né? A humanização. Então, Exato. assim, Ju, muito obrigada por compartilhar comigo essa quarta-feira, estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, com uma linguagem profissional, juridiquês, como dizem por aí, mas de uma forma muito tranquila de ser entendido. Porque às Ah, vezes a gente acha, ai meu Deus, é o jurídico que vai falar, eu não vou entender nada. E a não, a gente ideia é o busca muito isso, né, Ju? isso. Realmente compartilhar e falar a mesma língua de vocês. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Gratidão também para quem participou conosco, esteve até agora. Acompanhando, interagindo. Vocês são o sentido disso daqui, gente. Vocês são o sentido de estarmos aqui toda quarta-feira às 19 horas compartilhando com vocês um assunto que seja para agregar aí no seu condomínio. Então, já convido vocês, baixe o nosso aplicativo Condoconta, coloca lá na sua... Aí, Loja como de é que é o nome? aplicativo. Na sua loja de aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Baixe o aplicativo, já inicie a abertura da sua conta, que amanhã o nosso especialista faz contato com vocês. E já comece a zerar suas tarifas bancárias. Eu já vou deixar aqui o lema do Condoconta. Então, a nossa frase é: transparência não tem preço e nem tarifa. Vem para o Condoconta que o nosso time está aqui pronto, só esperando por vocês. Obrigada, boa noite e até a próxima. É, Tchau, tchau. tá.